Mais uma tier list, vocês gostaram da do Dream Theater? Voltou essa Juvi do Velho Testamento, tá na capa. Então sempre vai ter tier list, já comentem aqui as bandas que vocês querem ver nos próximos vídeos. E eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro, seria legal ter lives? Me diga se seria legal ter lives. Quais outros conteúdos de música seria legal? Eu quero explorar timbres de guitarra, mostrar um pouco da mixagem das minhas músicas recentes. Inclusive, acabei de lançar um single que chama Tá Na Hora de Terminar, do meu novo disco que sai dia 6 de março, que mistura rock e brasilidades e muitas guitarras e solos. Então, dá um confere lá no clipe, dá uma moral, que é muito difícil fazer música autoral no Brasil. E bora falar de Angra, essa tier list maravilhosa que todo mundo esperou. Já trabalhei com a banda, já fiz lyric vídeo com a banda, fui social media da banda, gosto muito de todo mundo, entendo muito bem a fanbase e eu sei que é difícil porque pra mim eu sou uma grande admiradora da banda, eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar de Angra, mas eu vou tentar equilibrar as minhas emoções, o meu amor pela banda com o amor que vocês têm pela banda e, né, os pressupostos que a gente tem aqui. Só pra ver se o microfone tá funcionando. Vamos começar aqui com as nossas categorias. Obra-prima é tipo assim, bom, sem tirar nem pôr, botando e tirando. Muito bom, aquele álbum que, tipo, não tem o que falar. O honesto é tipo, eles fizeram o que eles queriam. Às vezes eu não entendo, mas eles fizeram o que eles queriam. Algumas salvam, quer dizer que é um disco que é meio sinuca de corda, meio pau mole ali. E tem o Nem Escuto, que às vezes pode ser um disco que você gosta, mas eu não escuto. Então, vamos lá. O Angra não tem uma discografia extremamente extensa comparado com outras bandas que eu quero fazer, tipo Iron Maiden. Mas vamos de Angels Cry. Acho que Angels Cry já entra no muito bom. Aí já vão falar, por que, que não é obra-prima? Meu Deus do céu, pipopó. Eu acho um disco muito legal. Eu acho que ele é muito técnico, ele é muito diferente do metal que era feito na época. É disruptivo, a gente tá nos anos 90, grunge bombando e tal. Aí vem, tipo, metal, música brasileira, música clássica. É um disco que a mixagem e principalmente timbres de teclado não envelheceram muito bem, olhando hoje, principalmente por conta dessa cara neoclássica e eu acho que por conta do anacronismo nosso, assim, mas eu acho que isso não é o suficiente pra rebaixar ele pra honesto ou alguma salva. Eu acho que é um disco muito bom e que não tem muito o que falar. Eu só acho que a estética dele não envelheceu tão bem. Assim como várias coisas dos anos 70, dos anos 80, a estética não envelheceu também. Mas é um disco que não tem o que falar dele, simplesmente não tem o que falar. Tem músicas que são muito subestimadas, né? Tipo Streets of Tomorrow. Tipo, é um disco que os lados B são ótimos. Streets of Tomorrow tem um dos melhores solos. Every Warning é muito porrada. Never Understand, minha música favorita, se bobear, do Angra, não sei se do Angra, mas eu tenho ela tatuada na perna. Então, tipo, eu acho que é um disco que mostra que o André Matos cantava agudíssimo, pega essa herança do Viper. Eu acho que é isso. Tem uma herança do Viper que mostrava que, tipo, não era 100% Angra ainda, mas era, sabe? E nisso a gente vai pro Holy Land, que aí eu já acho que entra na obra-prima, que eu acho que o componente. Vamos entrar de cabeça na brasilidade, né? A gente já tem o riff de Nothing to Say, que é tipo assim, já dá uma vontade de ir pra um bloquinho, um chacoalha, chacachalha, assim. É uma música muito foda de abertura, né? E ela é mid-tempo, ela é pulável. Então, eu acho que. Muito se fala, ah, o Angra é power metal. Mas eu acho que tá mais pra uma banda de metal progressivo que tem músicas que são power metal. Porque se a gente avaliar o Angels Cry, tipo, power metal é Carry On, Never Understand e Evil Warning, de um disco de 10 músicas. Então, tipo. E quando a gente entra em Holy Land é meio que Carolina 4, Zito, que são músicas mais speed, assim. Então, eu acho que o Angra é uma banda de metal progressivo que tem elementos de power metal. E eu acho que o Holy Land ele consolida isso da brasilidade da música clássica, porque são coisas que convergem muito quando a gente pensa na música tradicional brasileira, assim. E eu acho que, pô, Lullaby for Lucifer tem aquele violão que aí você pensa, pô, isso daqui tá no lance da MPB, esse piano de Silence and Distance, aí você pensa, tipo assim, tem o que de músicas calmas, piano, soturnas, Tom Jobim, sabe? E eu acho que não tem música ruim, não tem música ruim. É tipo, o início da discografia do Angra, esses dois álbuns são muito concisos, onde até os lados B são bons, né? Tipo, Zito pode ser considerado no lado B, mas é um power metal absurdo. The Xamã, eu acho, tipo, maravilhosa, pesada, moderna e ao mesmo tempo étnica, assim. Então, eu acho que é um baita álbum, não tem muito o que dizer. Eu acho que é um ponto, assim,
de Brasil, né? Tipo, Sepultura tava fazendo isso, aí a gente tinha Raimundos que misturava muito disso também. A gente tinha o Angra que tava fazendo essa mistura de brasilidades e rock pesado. E a gente tinha Nação Zumbi. Então, tipo, era um momento efervescente da música brasileira. Depois vem o Fireworks, que aqui é... eu gostaria de botar o Fireworks no honesto, mas eu acho que eu boto ele no Algumas Salvam, né? Não chega a ser nem escuto, porque tem músicas maravilhosas no Fireworks. Tipo, eu gosto muito de Gentle Change, eu acho um musicaço, assim, absurdo. Eu gosto muito de Lisbon, que eu acho que são duas músicas que estão ao vivo ainda, né? Eu gosto muito de Wings of Reality, que eu acho que é um power metal. Mas aí que tá, esse álbum ele pega muito do metal mais tradicional, de uma linha mais Iron Maiden, de uma linha mais metal americano. Parece que esse era o caminho pra crescer na época, visto a gravadora e visto a pressa com que foi produzido. E foi produzido de maneira tocando ali baixo batera junto, né? Pelo que eu vi em algumas entrevistas. Então tinha um outro approach de produção diferente da produção mais alemã do Roland, do Angels Cry, de grava instrumento por instrumento e vamos, sabe, mais lapidado. Acho que é um disco mais cru. Mas ao mesmo tempo algumas salvam, porque, pô, tem músicas excelentes, mas que se tocasse ao vivo, na entrada do riff, tipo, você ia falar, pô, essa é a Mr. Machine ou essa é Extreme Dream, sabe? Paradise é uma música maravilhosa, mas, tipo, ninguém dá a mínima, assim. Eu gosto muito de Metal Icarus também, é um ótimo power metal. Speed tem um trabalho de guitarra muito legal, mas muita gente não gosta dela, mas tem um agudo do André Matos ali que quando eu era jovem eu fiquei tipo assim, caralho. Mas, sabe, tem músicas meio perdidas no churrasco, tipo Fireworks, né? Tipo, é a faixa título, mas fogos de artifício e tal. Eu lembro da comunidade no Orkut do Angra, no Ano Novo, que sempre se postava essa música, era um ritual. Acho que é o meu único apego emocional. Mas realmente é um disco de algumas salvam, sabe? Tipo, Vertify Eyes é legal, eu gosto da introdução, mas depois ela vai pra um lado e, tipo, ninguém pede ela ao vivo, sabe? Tipo, Speed, X, Extreme Dream, X. Enfim, eu acho que algumas salvam é um bom lugar. Rebirth. Novamente, talvez eu esteja sendo prepotente, porque para muitas pessoas Rebirth é obra-prima. Para mim não é obra-prima. Para mim Rebirth entra em muito bom. E eu acho que ele não chega a ser obra-prima porque ele não traz a inovação de tipo, vamos trazer algo exatamente novo. Ele é um disco que segue o molde do Angels Cry e traz para quase 10 anos depois. Tipo, tem coisas e elementos novos para o Angra, mas não tem elementos novos exatamente dentro do gênero e dentro da linguagem do Angra. Mas é um disco que só tem música boa, não tem que falar, gente. Me desculpa não botar em obra-prima. Mas, né, senão vai ser uma tier list muito paga-pau onde tudo é obra-prima. Se tudo é obra-prima, nada é obra-prima. Mas eu acho que é um disco bom do início ao fim. Mas ele não traz aquele tempero, aquele sauce a mais, né? E existe essa teoria de que o segundo álbum... Existia, né? Porque depois do Omni... de que o segundo álbum de cada vocalista era o mais absurdo da banda, né? Então, tipo... Mas até lá do B é bom também. Tipo, eu amo Holy Wars. Amo, que é tipo a Carolina 4 desse álbum, né? Eu amo Judgment Day, que é a Streets of Tomorrow desse álbum. Running Alone, que é a Evil Warning desse álbum. Então, é um álbum que ele tem esse paralelismo, né? Tipo, Millennium Sun, que é a Silence and Distance desse álbum, que é a Time desse álbum. Então, tipo, é um Angra que se atém muito às fórmulas do passado, assim, né? Tipo, e fica muito engessadinho. E eu gosto quando, às vezes, sai um pouco disso. O Holy Land saiu um pouco disso. Como a gente vai ver o próximo, sai um pouco disso. Mas isso não tira nada da qualidade do álbum, entendam isso. Não se rasguem nos comentários, por favor. É um disco que ele é excelente, de cabo a rabo, não tem música ruim, absolutamente. Trabalhos de guitarra e dobras, eu acho que principalmente absurdos. Mas eu acho que tudo isso se elevou no próximo álbum. Acho que foi um álbum onde eles jogaram seguro, porque, pô, 3 integrantes novos, incluindo o vocalista. Era tudo ou nada. Eu acho que é o certo a se fazer. Porque pra você fazer uma obra-prima, você tem que se arriscar e você já tem que ter algo no bolso, né? Então, quando eles fizeram o Land, eles tinham Angels Cry no bolso. Então, tipo assim, vamos colocar o Rebirth no bolso, que é um descasso. Então, não me entenda mal. Depois vem Temple of Shadows. Temple of Shadows, falei erradaço. Eu não falo nada bem, né? Não falo bem inglês. Mas aí vem obra-prima. Por quê?
que é um álbum conceitual, assim como o Land, contando história. É uma história que eu gosto muito, né, dessa ideia de Cavaleiro Templário, fé. Pra mim isso era verdade, deixou de ser a verdade. Então tem um lance de jornada do herói e ao mesmo tempo da estrutura de Matrix. Só que trazendo pro ambiente de Cruzadas, que é a estrutura no final das contas da Caverna de Platão, né? Eu achava que isso era verdade, mas esse outro lado é verdade, então eu olho pra fora, pondero, tento salvar quem tá dentro da caverna. Basicamente essa é a história. E é um álbum que o Angra vai pra lados, né, musicais muito diversos. Eu acho que explora não só a brasilidade, mas a música latina como um todo, né? Tipo, a gente tem a introdução de The Shadowhunter, que tem elementos percussivos muito bonitos, tem esse violão meio flamenco, então ela é progressiva, tem 8 minutos, aí tem corais que é meio Yes, assim, é tipo uma música que realmente vai pra esse lado progressivo e o álbum todo, tipo, tem Ports of Time que tem essa cara, tem Morning Star que tem essa cara, até a própria Wishing Well, que é esse tipo de balada, violão, que lembra muito baladas dos anos 80 de bandas de rock progressivo, né? Tipo, então tem essa carinha mais doidinha, assim. E tem Late Redemption, Milton Nascimento. Tipo, é um álbum com ótimos feats. Eu acho que é um álbum onde todos os feats são perfeitos. A Sabine cantando No Pain for the Dead, que é a música de chorar. Aí a gente tem Milton Nascimento, tipo, gigante da música brasileira. Ao mesmo tempo tem o Hansi Kursch, né, na Winds of Destination. Aí tem o Kai Hansen na Temple of Hate. E as músicas que são apelonas são muito apelonas. É tipo, as maiores guitarras dobradas da história do heavy metal estão nesse álbum, estão no Angra. E o lado progressivo é muito bom também, tipo, a velocidade de Angels and Demons, tipo, a Waiting Silence, que é uma mid-tempo, que é muito moderna. A gente tem que lembrar que esse álbum é de 2004. Então, tipo, tava bem à frente, assim. Eu acho que é um álbum que é obra-prima, não tem que dizer, tipo, desde a Deus Levou até a Gate 13, que é uma orquestração linda, assim, que você pensa, nossa, encerramento de show, que delícia. Esse álbum não tem o que tirar nem pôr, dá vontade de tirar e pôr dele, foi mal. Vamos pra próxima. Que eu acho que é o Aurora Consurgence, que é um álbum honesto. A banda fez o que queria. O problema da Aurora Consurgence é problemas internos da banda, padaria, empurra, então tem muitas músicas ali que dá pra ver que eram músicas que poderiam estar no álbum solo do Kiko Loureiro, tipo no Full Blast, e botaram voz nelas, tanto é que em umas videoaulas do Kiko Loureiro ele toca tipo Scream Your Out. Mas, pô, tem, por exemplo, Soul New So Far, que é uma música linda, tipo, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo tem The Cross of Nature, que você pensa, isso daqui poderia ser uma música do Almar. Então é um álbum que tempos conturbados da banda vão juntar quebra-cabeça e soltar essa coisa aqui. Mas é um álbum muito moderno, eu gosto muito do conceito dele. Antes que falem, ai, mas o Aurora é muito bom, eu tenho literalmente a capa desse álbum tatuada na perna, na panturrilha. Assim como eu tenho a cruzinha no Temple of Shadows. Eu sou muito fanzoca, por isso que eu falei, gente, cuidado, eu posso estar sendo muito enviesada. Mas o Aurora Consurgence é um álbum que ele é muito à frente do seu tempo, e o erro dele foi ter vindo depois do Temple of Shadows, que é um álbum, tipo, absurdo. Aí eles tentaram seguir a mesma linha de um álbum muito técnico e que eu acho que tem músicas muito boas. Tipo, a introdução de baixo de Igor Painted Grey é muito boa. A Breaking Ties as pessoas não gostam, também não gosto muito dessa balada. Passing By eu acho uma boa música, assim, ela tem uma cara Dream Theater existe, assim, de leve, tipo, músicas diferentes do Dream Theater, lá do B do Dream Theater, sabe? Salvation Suicide, embora seja uma letra que eu acho que envelheceu muito mal em tempos de discussão de saúde mental, né? Tipo, mas tem uma realidade nela ali, sabe-se lá o momento que cada um da banda tá passando naquele momento, tipo, quem já teve vontade de se matar, levanta a mão. Mas eu entendo que, desse ponto de vista, mas, pô, a Bernadette Fate é uma ótima música, uma balada de violão, mas tem músicas que, tipo, não funcionam tão bem ao vivo, e tanto é que não é um álbum tão tocado ao vivo, né? Mas, eu acho que é honesto. A banda fez um bom trabalho sob estresse, pressão e demandas e com a responsabilidade de um álbum anterior muito brutal. Então eu acho que, tipo, mandaram muito bem. Agora, Aqua é um álbum que sofreu muito pela mixagem. Muita gente não gostou, aí teve a mixagem nova, e muita gente não gostou da mixagem nova. E só mostra que fã de Angra não sabe o que quer. É o retorno do Ricardo Confessori pra batera. O que eu achei que foi um bom respiro de trazer um Angra com mais groove, assim. Um Angra menos técnico. Não que seja um problema com Aquiles, eu amo Aquiles. É um baterista muito foda, né? Amo ele como baterista. Mas eu
vou dizer que atualmente é um dos álbuns que eu mais escuto. Então, eu vou colocar ele em muito bom. Eu acho que muitas pessoas. Não, honesto, vai. Senão vocês vão se degladiar aí nos comentários. Mas é o álbum que eu mais escuto atualmente. É um álbum que eu acho que ele tem essa carinha mais groovada, né? Tipo, a gente tem a Wake from Darkness, Weakness of a Man, Hollow, que tem um lance meio mexuga, assim, na levada, sabe? Spirit of the Air, que é uma música lindíssima e tem esse arco progressivo dela, que é muito legal. Ashes, que é uma das músicas mais lindas da banda. Eu acho que essa temática da Tempestade de Shakespeare, mais uma vez, tem o Ariel da Tempestade de Shakespeare tatuado na canela. Eu amo Angra, eu sou muito suspeito pra fazer essa tier list. Eu tô me esforçando muito. Mas é um dos álbuns que eu mais escuto atualmente. O Edu tava com problemas na voz, eu acho que ele entregou muito nesse álbum. Eu acho que é um álbum que ele não canta numa região tão aguda, mas ao mesmo tempo ele não vem pra agressividade que tá fazendo do Motion, do Almar e tal. Então, eu acho que é um álbum bem equilibrado e, pô, todas as músicas são boas, assim. Tipo, Leaves of Life, ela tem essa cara mais alternativinha, assim. Eu lembro que o Edu até falou sobre Coldplay, né? Uma estrutura meio ascendente de música, sem refrão, mas ao mesmo tempo tem um mantra ali, né? Não diria que é um refrão. A Monster in Her Eyes é, tipo, uma balada maravilhosa, assim. É, tipo, definitivamente um álbum honesto. Entregaram muito o que eles tinham pra entregar na época ali. E agora a gente vai pra fase Leone, que é uma fase extremamente polêmica. Muita gente ama odiar essa fase. Aí o Leone saiu, muita gente falou que o Leone não devia ter saído. Fã de Angra não sabe o que quer. Pra mim foi um momento muito grande e bonito quando o Leone entrou na banda, porque a primeira banda de power metal que eu vi na vida foi o Rhapsody, porque gravaram uma fita cassete pra mim com Dawn of Victory. E eu não sabia que chamava Rhapsody aquela banda. Eu só sabia que era um negócio meio metal ópera, meio ópera rock, né? Aí depois que eu conheci Angra, eu fui descobrir o Power Metal, que eu fui descobrir que aquilo ali era Rhapsody. Então pra mim foi uma união das duas maiores bandas da adolescência, assim, da infância, que foi Angra e Rhapsody. Então pra mim foi muito legal essa surpresa. Gostei muito do DVD de aniversário, do Angels Cry, né? Ver o Leone cantando ao vivo músicas antigas do Angra foi muito legal. Mas o Secret Garden é um problema e ele entra no Nem Escuto. A mixagem talvez seja a melhor mixagem de álbum do Angra, né? O Jens Bogren é um absurdo e vem com esse peso modernão, tipo, a afinação baixa. É muito legal, mas é um álbum que poderia ser um álbum do Bittencourt Project, não sei. Rafael Bittencourt canta em excesso nesse álbum e era um negócio meio, não sabemos se o Leone está ou não está na banda, é meio... aí tem, tipo, ele cantando músicas como Violet Sky, só o Rafael cantando. Ou Crushing Room, da Douro. É meio... Por quê? Aí, tipo, um álbum meio perdido. O início dele é muito bom, né? Newborn Me, Black Heart of Soul, que eu acho um grande power metal. Final Light e Storm of Emotions, que é uma balada linda, né? E Final Light funciona muito bem ao vivo. Mas, embora... Aí tem a Simone Simmons cantando a faixa título. O Leone canta meio que 50% do álbum. É meio... O que tá acontecendo aqui, né? Momentos conturbados dentro da banda. Mas tem um motivo pra isso, né? Um álbum que conta a história de um cientista que tá desafiando o próprio ceticismo. Então você tem o Leone representando esse lado mais racional, o Rafael Bittencourt representando esse lado mais da fé, né? Esse lado mais espiritual. Aí tem a Simone Simmons, tem a Doro, dois vocais femininos que representam a esposa dele que morreu. É um álbum que, se fosse um projeto paralelo com mais vocalistas, seria interessantíssimo. Mas experimental demais, não escuto, tem boas músicas, mas não escuto, assim, como álbum na íntegra. Às vezes pego uma música ou outra. E Newborn Me, pra mim, é o grande clássico da era Leone. Então vamos dar os devidos louros aqui, né? E aí a gente vem pro Omni. E o Omni, pra mim, entra em Honesto. Entra em Honesto porque eu acho que ele não desenvolveu a modernidade que eu achava muito legal, né? Esse lado de timbre mais soilwork do último álbum, embora seja com o mesmo produtor. Mas ele é honesto porque o Angra mergulhou no progressivo de um jeito muito bonito, né? E eu acho que pra mim só não entra em muito bom porque eu não escuto muito ele, mas eu acredito que pra você que esteja assistindo o vídeo e escute muito esse álbum, ele esteja muito bom. E tudo bem, né? E eu acho que as músicas progressivas desse álbum são um ponto alto desse álbum, né? A gente tem Magic Mirror, que é tipo
absurda tecnicamente, melodicamente. Leone entrega melodias assim lindas. A gente tem Silence Inside, que pra mim é uma das melhores músicas longas da banda, e ela é progressiva, pesada, o Rafael canta na medida certa. Eu acho que esse álbum eles acertaram a medida que o Rafa canta dentro do álbum, sabe? Tipo, como é que fala? Essa ponte da Travelers of Time que o Rafa canta e tal. E tem bons power metals nesse álbum também, pra quem gosta de power metal, né? Pô, tem Travelers of Time, que é bem power metal. A gente tem Light of Transcendence, que é tipo, que abertura de álbum. A gente tem War Horns, que tem a participação do Kiko, porque o Kiko já tinha saído nesse álbum, né? Foi o primeiro álbum sem o Kiko. E War Horns é uma música muito boa também. A minha preferida, então a gente vai falar, é Caveman, que é uma música que me traz um lado Angra atual com Holy Land e com doideiras da mente do Rafael meio Raul Seixísticas, mas bem pitada, assim. Então eu gosto muito de Caveman, eu gosto muito quando tem coisa em português no álbum. E eu gosto muito do refrão dessa música, ela é um mid-tempo intrincado, passagens instrumentais muito legais. Que álbum? Baita álbum. Tipo, Bottle of My Soul, eu gostei da versão do acústico com o Leone cantando, né? Então eu acho que o Rafael tinha que ser aproveitado como esse lado de eu canto, faço partes, mas não preciso da música inteira. E eu acho que eles entenderam isso no álbum seguinte, que pra mim entra no muito bom, Cycles of Pain. Eu acho que muita gente vai falar, Cycles of Pain é uma obra-prima. Eu acho que a gente precisa de tempo pra entender isso. Principalmente nas músicas que o pessoal não deu muita atenção, que é Gods of the World e qual que é a outra? Generation Warriors, que são músicas que, por não serem tocadas ao vivo com certa frequência, se bobear Generation Warriors nem foi tocado ao vivo. Gods of the World, talvez uma vez, não sei, né? Eu não sou fiscal de setlist. Mas é um álbum que tem participações lindas, né? Tipo, a gente tem a Tides of Changes, que é uma música meio hard rockística e ao mesmo tempo é uma música progressiva e que tem uma homenagem ali ao Holy Land. É uma música muito, muito linda, uma das melhores músicas do Angra. E a gente tem Dead Man on Display, que é uma música muito moderna, muito agressiva, muito técnica, absurda. Ao mesmo tempo tem esse lado, lembra desse lado meio rock progressivo anos 70 em baladas? Eu acho que isso aparece aqui em Here and the Now, né, de certa forma. E tem esse lado mais gotiqueiro, assim, de Tears of Blood, né, que flerta com esse ambiente Nightwish, épica, Avantasia, né? E ao mesmo tempo é um álbum que, pô, Faithless Sanctuary, técnica e brasilidade, Vida Seca com Lenine, tipo, que música, eu acho que é a melhor do álbum, Vida Seca, que ela tem uma atmosfera meio etérea, ao mesmo tempo muito técnica, mas o groove brasileiro. Bruno Valverde, grande baterista desde o Secret Garden, não falei, mas ele é um meio termo perfeito entre o que a gente gosta no Confessório e o que a gente gosta no Aquiles, mas com uma modernidade e uma latinidade ali nos ritmos muito mais proeminente. Acho que os 3 álbuns que ele gravou são bateristicamente perfeitos, assim, não tem o que dizer. E eu acho que esse álbum, o fator Marcelo Barbosa em solos, né, ficou muito mais proeminente, muito mais participativo em termos de composição. E eu gosto muito do Marcelo e eu acho que ele realmente entrou como o guitarrista perfeito para substituir o Kiko, sabe? Do ponto de vista técnico e progressivo, assim, da questão. E é um álbum muito bom, tipo, até as músicas que o pessoal não liga, que é Generation Warriors e Gods of the World, eu acho que são músicas que tem aquele fator técnico do Angra que as pessoas tanto pedem, esse fator power metal que as pessoas tanto pedem, que talvez as pessoas não gostem dessas músicas, porque elas já não gostam mais tanto de power metal e caíram nessa de tipo, o Angra é power metal, mas na verdade não é tão power metal assim. E aí, no final das contas, a gente gosta mais das outras músicas, a gente gosta das baladas, tipo Cycles of Pain, que pra mim, se tem um top 5 melhores músicas do Angra, Cycles of Pain pelo menos tá em quinta. Que essa música é de emocionar, chorar, né? E conversa com todo mundo. E eu acho que a grande graça do Angra é o metal que fala sobre temas reais e traz isso pra carne, e não tanto pra fantasia. Até quando experimentou a fantasia, né? Tipo no Temple of Shadows, é uma fantasia que a gente traz pra um lado filosófico, né? Um lado de vivência. Então, conclusões que a gente tem aqui, analisando essa tier list.
A fase Leone é a fase mais subestimada. A fase Edu e André, elas são bem equiparáveis. São duas grandes eras que se confrontam da mesma forma. E vamos aproveitar para falar de Xamã. Existe um universo onde, depois do Fireworks, o Angra continuou. E o Angra já estava indo nessa linha aqui mais metal tradicional, um pouco mais moderna. Então existe um álbum, quem mexe com IA faz isso. Existe um álbum onde tem Live and Learn, Eyes of Christ, Acid Rain, Here I Am, Ritual. Então existe um mundo onde existe um álbum que é a mistura do Ritual, sem as músicas que o Hugo compôs, com o Rebirth, sem as músicas que o Edu compôs, com o Hunters and Prey, com Eyes of Christ, Live and Learn. Existe esse álbum imaginário, que nunca existiu. É um grande what if, que seria um ótimo álbum também. Qual a opinião de vocês? Mas é isso, né? Pra mim, Angra não tem álbum ruim, eu sou cadela da banda.